Olá Brasil, olá você aí de casa! Como vocês adoram saber os bastidores das produções, as curiosidades, né? Os babados dos filmes. Hoje eu trouxe um vídeo nessa pegada, mas um pouco diferente, porque hoje eu vou falar de 5 filmes que foram praticamente amaldiçoados. Gente, filme que teve tanta treta nos bastidores, teve até morte, acidente bizarro, prisão. É um monte de coisa que faz a gente até fazer umas teorias da conspiração, né? Nossa, será que o filme foi amaldiçoado, né? E isso rola muito principalmente com filme de terror, né? E tem alguns nessa lista, mas também tem uns filmes de outros gêneros pra vocês verem que não é só filme de terror que é amaldiçoado, não. Começando pelo filme O Corvo, que virou uma franquia popular nos anos 90, mesmo depois da maldição. É baseado numa HQ e o filme conta a história de um homem que foi assassinado na véspera do seu casamento junto com a esposa. Mas aí depois ele voltava dos mortos como uma espécie de anti-herói pra vingar a esposa. E o protagonista do filme foi o Brandon Lee, filho do ator Bruce Lee. E vale lembrar que o Bruce Lee, o pai, ele morreu super jovem, só com 32 anos, morreu do nada. Ele tava super bem e morreu por causa de uma má reação a um analgésico. Ele teve um edema cerebral. Numa biografia mais recente de 2018, foi trazida a hipótese que ele morreu de choque térmico. Assim, de qualquer forma, ele morreu de um jeito super estranho e super jovem. E aí o filho dele, o Brandon Lee, seguiu os passos do pai, se tornou ator. E em 93, ele gravou o filme O Corvo. Mas, gente, teve tanto problema nos bastidores que vamos começar pelos mais simples, tá? Começou com um técnico que tava ajustando um guindaste lá nas gravações e o treco acabou tocando numas linhas de alta tensão e o cara levou um monte de choque e ficou com várias queimaduras no corpo todo. Outro técnico tava trabalhando no cenário quando uma chave de fenda perfurou a mão dele. E aí a gente tem mais um terceiro funcionário, mas desse caso ele que criou uma situação, porque ele tava com raiva porque ele foi demitido. Então ele pegou o carro dele e invadiu o estúdio. Ele entrou com o carro e tudo, assim, de propósito, pra destruir o cenário e ele conseguiu. Não sei o que aconteceu com o cara depois, a gente até pesquisou pra ver se ele foi preso, o que aconteceu, mas não conseguimos descobrir. E por último, a situação mais grave e mais triste, né? Que numa cena em que o protagonista, o Brandon Lee, ele era baleado, eles gravaram lá tudo direitinho, né? Tipo, foi lá, tomou a bala, beleza. Aí quando o diretor falou, corta, o Brandon não levantou. E aí foram checar pra ver se ele tava bem. E, gente, ele tinha sido baleado de verdade. O que aconteceu? Tinha uma cena em que o personagem precisava levar um tiro. E a arma era uma Magnum 44. E nessa hora, eles iam colocar balas de festim, que são balas usadas no cinema, que não machuca as pessoas, né? Mas antes, eles foram gravar umas cenas de close da arma. Então eles colocaram uma munição de verdade pra arma ficar realista no close. E depois eles tiraram e substituíram por um cartucho de balas de festim, pra cena que o Brandon seria baleado. Mas uma bala real do cartucho ficou presa na arma e ninguém da produção notou. Ela ficou meio que emperrada pra frente, assim, no cano da arma. Então, quando o ator que tava atirando no Brandon deu o tiro de festim, entre aspas, impulsionou a bala anterior. E a bala de verdade atingiu o Brandon Lee no abdômen. Então o Brandon foi levado correndo pro hospital, precisaram de uma cirurgia de 6 horas pra tirar a bala e ele infelizmente acabou morrendo aos 28 anos. E uma ironia horrível, que eu fico até arrepiada, muito triste, é que ele tava com o casamento marcado pra uma semana depois que as gravações acabassem. E o Brandon já tinha gravado quase todas as cenas, então o filme foi completo, eles terminaram de fazer o filme e depois a franquia continuou com outros atores. E no final do filme tem uma dedicatória pra Brandon e Elisa, que Elisa era a noiva dele. E agora o clima ficou tão triste que é até difícil continuar o vídeo, mas vamos lá. Vamos passar agora para um filme que é um clássico cult, recomendo muito que vocês vejam. É considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, mas aqui vocês vão aprender que custa caro fazer uma obra-prima. E eu tô falando de Apocalipse Now, filme do Francis Ford Coppola sobre a Guerra do Vietnã. E realmente, os bastidores desse filme foram uma verdadeira guerra, com tanto de coisa que aconteceu. Para começar, as filmagens foram programadas para durar 4 meses. Mas, gente, não virou o dobro de meses só. Não foram 8, foram 15. Durou 15 meses. Os problemas já começaram logo na primeira fase, que é o roteiro. O Coppola não tinha escrito o filme todo. Ele sabia como ia começar, mas ele não sabia como ia terminar. Então tinha vários diálogos faltando, enfim. Mas beleza, foram eles.
gravar lá nas Filipinas. Só que na época das filmagens, as Filipinas estavam na ditadura do ditador Ferdinando Marcos, que permitiu que filmassem lá em troca de dinheiro, né, pagando para cada dia que eles usassem. Então pensa o preju. E também ele permitiu que a equipe usasse várias armas, tanques, todas as coisas reais mesmo, inclusive que os soldados reais das Filipinas aparecessem como figurantes. Mas assim, né, tava rolando uma guerra civil, porque as pessoas não estavam gostando da ditadura, né, inclusive não recomendo ditadura, e os militares precisavam ficar saindo do set pra ir pra guerra. Então, eles levavam as armas, os veículos, porque eles tinham que ir pra guerra. E, gente, continuidade zero do filme, né? Porque aí eles voltavam, não eram os mesmos soldados, voltava com o carro diferente, com um veículo lá diferente. Então, assim, foi o caos de continuidade. Isso sem contar que nem os próprios atores também estavam ajudando muito. Pra começar, o Marlon Brando não queria participar desse filme de jeito nenhum, mas ele foi por causa de dinheiro. E o personagem dele era pra ser super fortão, musculoso e tal. E o Marlon Brando chegou lá pesando uns 130 quilos. O bichinho tinha engordado muito, e aí ele não tava afim de gravar, ele ficava causando. Ele falava assim, não quero gravar com fulano. Então ele queria escolher o enquadramento da cena que ele ia aparecer, sabe? Ele tava assim, causando. E aí beleza, né? Já tava fácil isso, mas aí o Dennis Hopper foi assim, foi diferente o jeito que tiveram que lidar com ele, porque ele falou assim, gente, eu preciso de 25 gramas de cocaína pra entrar no personagem. Vocês podem me arrumar? E gente, sim, eles arrumaram cocaína pro cara gravar. Deram pra ele e beleza, pelo menos ele atuou direito. Não sei nem se essa frase é politicamente correta, mas enfim. E o Pob do Martin Sheen foi gravar numa época que tava assim, muito difícil da vida dele também. Problema de álcool, problema de drogas. E quando já tinha completado 1 ano de filmagem, que não acabava, era pra ser 4 meses, gente. Durou 1 ano e meio praticamente. O Martin Sheen, quando deu 1 ano, teve um infarto. Ele saiu se arrastando pelo chão, ele tava no set, teve um infarto e ficou se arrastando pra alguém ajudar ele. E quando o Coppola soube disso, ele teve um ataque epiléptico. Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso, porque assim, que confusão. Mas depois deu tudo certo, depois o Martin Sheen voltou pra gravar, ele ficou bem, foi pra casa, voltou e tal. E a cereja no bolo foi a seguinte, o Coppola queria que tudo no filme fosse muito real. Então, um cara da produção falou com um cara que trabalhava no necrotério e conseguiu alguns corpos de verdade pra ficar ali no cenário de soldado morto. Pois bem, aí um dia apareceu quem no set? A polícia! Porque, gente, esse cara não trabalhava no necrotério, ele era um cara. E onde que ele roubou os cadáveres? Violando o túmulo. Ele roubou do cemitério os corpos e vendeu pro povo lá da produção, gente. O corpo de pessoas, de vidas, pessoas reais. Então, assim, este filme foi o caos, estourou o orçamento, os jornais ficavam postando... ai, millennial. Os jornais ficavam publicando, assim, Apocalipse quando? Porque o nome em inglês seria Apocalipse agora, né? Now é agora em inglês. Então os jornais ficavam Apocalipse quando? Porque quando que vai sair esse filme? Já tava, assim, zoando o cara, entendeu? Mas o filme conseguiu ser lançado e foi muito bem quisto. Ele ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Ele se tornou um dos clássicos, né, da história do cinema. E essas tretas dos bastidores foram tão grandes que tem até um documentário que eu recomendo muito, que se chama Francis Ford Coppola, o Apocalipse de um Cineasta, contando todo o caos que foi. E esse documentário foi filmado pela esposa do Coppola, que estava lá nas gravações. Afinal, o negócio durou 1 ano. Gente, era assim, vocês têm que ver esse documentário, a gente resumiu aqui. Eles pediam jantares chiquérrimos de outros países, pedia comida pra levar pras Filipinas, sem contar esse lance do roteiro, que foi um caos, né, porque aí ia gravar a cena, o Coppola não ficava feliz, aí ia lá, ficava reescrevendo, e os atores tudo lá, furacão que derrubou o cenário. Gente, assistam esse filme da mulher do Coppola, vale muito a pena pra vocês verem a treta que foi. Agora vamos para um filme de terror, algum filme que talvez tenha essa história mais famosa, que é A Maldição do Bebê de Rosemary. Pra quem não conhece, o filme é um clássico do terror dirigido pelo Roman Polanski, que conta a história de uma mulher grávida que começa a achar que os seus vizinhos são de um culto e que o bebê dela talvez seja o filho do capeta, né? E a primeira vítima dessa maldição aí foi o produtor, o William Castle. Ele recebeu ameaças de morte
desde o lançamento do filme, porque supostamente o filme era anticristão, enfim. E o cara acabou sendo internado com falência renal. Só que umas testemunhas disseram que quando ele tava lá internado, ouviram ele gritando: Rosemary, abaixa essa faca! Gente, será que é verdade isso? E no mesmo hospital também foi internado o compositor da trilha sonora, o Christoph Komeda. O cara teve um coágulo no cérebro e morreu. E no filme tem um personagem que morre do mesmo jeito. Uns meses depois, rolou um dos crimes mais famosos da história do cinema. A esposa do Polanski, a atriz Sharon Tate, foi morta na própria casa por membros da família Manson, né, a seita criminosa do Charles Manson, que inclusive tem um episódio no Modus Operandi, meu podcast. Essas camisetas estão à venda também lá na Chico Rei, camisetas do Modus, pra quem quiser. A gente tem um episódio sobre o Charles Manson. E o Manson amava uma música dos Beatles chamada Helter Skelter, que ele achava que tinha a ver com o apocalipse, né, que tava meio que sendo uma premonição do apocalipse. E aí, 11 anos depois, o que aconteceu? O John Lennon, dos Beatles, foi morto em frente ao prédio dele, que não tem nada a ver com o Manson, mas o prédio era o edifício Dakota, o mesmo edifício em que se passa o filme. Eita, mas vocês estão achando que é só filme de terror que tem esses problemas? Pois não. Filme fantasia, de boinha, também pode ter maldições. E eu vou falar agora do Mágico de Oz, que teve uns problemas nos bastidores, mas vocês não têm noção de quanto alguns atores estavam correndo risco de vida. Vamos começar com a própria Julie Garland, que interpretou a Dorothy. Ela tinha só 17 anos. E a menina sofreu todo tipo de abuso naquele set, gente. Abuso sexual, abuso moral, tudo, assim. Ela recebeu tapa de um produtor só porque ela tava rindo demais. Ela foi obrigada a fazer dietas que acabaram com a saúde dela. Vários atores ficavam passando a mão nela. Gente, é assim, uma coisa horrível pra qualquer pessoa. Imagine pra uma menina de 17 anos, né? E esse trauma acabou deixando ela viciada em remédios, né? E esses foram os responsáveis pela morte dela 30 anos depois, só aos 47 anos. E tiveram outros 2 atores que correram riscos graves nessa gravação. A primeira foi a Margaret Hilton, que interpretou a Bruxa Má do Oeste. No filme tem uma cena que ela desaparece e fica umas faíscas, assim, um fogo em volta dela. Na gravação, a atriz ia descer por um alçapão enquanto o fogo rodeava a cena e tal, pra meio que fingir, né, que ela não saiu, pra fingir que ela sumiu. Só que na hora de gravar deu ruim, gente. O alçapão demorou muito pra abrir. Resultado, ela ficou tempo demais exposta ao fogo e ficou com queimaduras de 3º grau nas mãos e no rosto. O outro ator foi o Buddy Ebsen, que interpretava o Homem de Lata. Para caracterizar o personagem, passaram uma tinta toda metálica no corpo dele. Só que essa tinta tinha pó de alumínio, que hoje em dia a gente sabe que é muito prejudicial quando inalado ou em contato prolongado com a pele, né? Hoje em dia a gente fala até de desodorante, que tem muito alumínio, essas questões. Pois bem, o ator teve uma crise alérgica horrível e precisou passar 2 semanas no hospital e mais 6 semanas de repouso. E aí, como o ator teve que ficar meses afastado, né, ele acabou sendo substituído pelo Jack Harley. E aí, eles usaram outro tipo de tinta, né, pra não dar este problema. E guardamos o melhor pro final, porque talvez essa seja a mais bizarra e tensa de todas. Em 1976, saiu o filme The Omen, aqui no Brasil chamado de A Profecia, que conta a história de um casal americano que perde um bebê recém-nascido e aí eles adotam um menino italiano. Mas à medida que o moleque vai crescendo, coisas estranhas começam a acontecer e eles começam a desconfiar que o menino é o anticristo. Eu amo esse filme, eu sempre falo Damien, o filho do capeta, que tem tudo a ver inclusive com o bebê de Rosemary, né? Pra começar, tanto o roteirista e o produtor, eles sentiam uma presença estranha, uma energia negativa no set. Gente, eles começaram a achar que era o próprio capeta, o diabo ameaçando, amaldiçoando, sei lá, ali no set. Ainda na pré-produção, o ator Gregory Peck, que é o protagonista, que é o diplomata, ele tinha aceitado o papel e quando ele estava se preparando para viajar para as gravações, o filho dele se matou com um tiro na cabeça, gente. Horrível. E aí o Gregory acabou viajando pra Itália pra gravar mesmo assim, e o avião dele foi atingido por um raio. E depois teve mais um outro avião com um produtor dentro que também foi atingido por um raio, mas ninguém se machucou. O diretor do filme era o Richard Donner, e o hotel que ele estava ficando sofreu um atentado de um grupo que é o Exército Republicano Irlandês, e colocaram uma bomba
no hotel, mas o Richard não se feriu. Mas não para por aí não, porque uma parte da equipe do filme sofreu um acidente de carro. No filme aparecem alguns cachorros Rottweilers que eram treinados, eram super tranquilos, pois um dia um dos cachorros ficou louco e atacou um dublê, e o cara precisou ser internado. E aí sim, beleza, o filme acabou, terminaram, foi lançado, o filme foi um sucesso, parabéns. Mas depois de um tempo do lançamento, o designer de efeitos especiais estava na Holanda com a companheira dele, e quando eles estavam na estrada, eles sofreram um acidente de carro gravíssimo. Por ironia, sei lá, gente, a mulher dele foi decapitada e morreu de um jeito muito parecido com uma cena que esse próprio designer elaborou pro filme. Ai, gente, que horror. E pra piorar, quando ele saiu do carro e foi ver onde eles estavam, sabe o que tava escrito na placa? Tava assim, ó, cidade de homem a 66,6 quilômetros. Lembrando que o nome original do filme é Omen e que 666 é popularmente conhecido como o número do capeta. E aí o Richard Donner ficou traumatizado, né, de fazer filme de terror, o diretor, ele falou, não, meu próximo filme vai ser pra cima, vai ser legal, vou fazer um filme de super-herói. E adivinha que filme foi? O Superman de 78, que também foi meio amaldiçoado. Na verdade, o personagem do Superman tem várias questões, só que eu vou contar isso em um outro vídeo. Vou fazer um vídeo só sobre as tretas de Superman. Teve vários atores que acabaram morrendo, tem um monte de confusão que dá um vídeo inteiro. Então, se você gostou desse vídeo, já dá um like, que eu vou depois fazer o do Superman. Se você quiser, né, comenta aí. Se você gostar desse vídeo, a gente faz mais como esse, porque tem um monte de filme que deu treta nos bastidores. Inclusive, os bastidores de A Profecia foram tão bizarros que tem um documentário sobre isso que se chama The Curse of the Omen, que também recomendo pra vocês. E é isso, coloca aí se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve e um beijo!